Olá, eu vou falar sobre mais um detalhe que acrescenta no caso da harmonização do ambiente. O ambiente, a gente faz uma limpeza. Eu já comentei sobre ambiente quando você muda, quando você chega numa casa nova, tem é impregnada com as energias do passado, né? De quem morou lá. E, e, é- e além disso, primeiro, como é que você sabe que precisa harmonizar o ambiente? De repente você está brigando muito em casa, não estava. De repente chega em casa e fica desanimada, está sempre com sono. Alguma coisa aconteceu na sua casa que você está sentindo que quando chega no seu lar, você fica ruim. Então é tudo aquilo que eu tinha falado com relação. Descobre qual é o seu bem-estar. Então, na minha casa, eu imagino, no meu lar, eu tenho que estar plena. Eu tenho que estar plena sempre, entendendo que é onda e vale. Mesmo a hora que você começa a cair, você percebe, volta já. Isso é a nossa frequência energética. Vibração não é 100%. Isso não existe. Estamos aqui num mundo manifestado onde relações, o inconsciente coletivo, familiar, o inconsciente coletivo da cidade, do planeta, tudo isso vai afetando. Tudo isso, né? Por exemplo, na época de 2020 e tal, né? O que aconteceu? Todo mundo estava com aquela coisa do medo, tudo isso estava no ar. Então, a frequência energética, energia é informação, estava tudo ali. Então, você precisava estar muito bem centrada para você não cair nessa frequência do medo. Então, 100% não dá, porque a gente está se relacionando com tudo e tudo é troca energética. Mas aí, entrando, eu sei como é que eu sou, eu sei como é que eu fico na minha casa. Minha casa, constantemente, eu mantenho ela numa boa vibração e tô estranhando, tem alguma coisa errada na minha casa, a gente tá brigando muito, eu tô perdendo a paciência com os animais, sabe aquela coisa que você briga com um gato, o gato começa a latir, miar, o cachorro, né? E você tá se irritando à toa. Opa, é alguma coisa na casa. Aí a gente vai fazer uma leitura. E a leitura energética, ela é de acordo pelos cômodos, tá? Você me traz o endereço e a planta. Pode ser a planta riscadinha normal, não precisa ser tem uma coisa arquitetônica, técnica, né? Proporcional das medidas, não precisa nisso, só para eu ter a noção dos cômodos e nomear, né? Sala um, quarto das crianças, quarto de fulano, lavanderia, biblioteca, enfim, por aí. E aí, com a medida pela radiestesia da frequência de cada cômodo, a gente vai identificar aonde que tem o problema. Então, situações que pode acontecer. Sabe aquele cantinho da bagunça? Todo mundo tem, né? Aquela salinha. Salinha da bagunça, um monte de coisa entulhada, sabe? Energia estagnada. Aquilo pode estar emanando energias. Olha quanta coisa que está ali. Coisa de desuso, coisa quebrada. Sabe aquela casa que tem alguma parte mofada que você vai resolver e não consegue resolver nunca? Caiu algum. Você tá prendendo um quadro na parede, deu uma descoladinha ali no reboco e você vai um dia, vai fazer. Tudo isso são energias estagnadas. Um lugar onde tinha um hóspede na sua casa e esse hóspede saiu, ou entrou um hóspede novo, você dá uma visita que ficou lá uns 15 dias, tudo que pode ter desalinhado. Então, pelos cômodos, você vai ver aonde que está o vazamento que altera toda a vibração da casa, ok? Então, a casa, ela vai contar a história do que está impregnada na parede, conforme eu já contei. Lá, aqui na minha casa, eu tenho um cantinho, que é o cantinho da leitura e é o altar.
Então, ali a frequência está sempre elevadíssima. Assim como se você tem na sua casa um ambiente onde todo mundo briga, sempre briga, as brigas sempre são lá, tipo assim, numa mesa de sala ou da cozinha. Cozinha é um lugar de prosperidade, alimento, né? Você está alimentando o corpo. É um lugar que a gente conversa, não é um lugar que a gente briga. Mas se briga muito, impregna ali. Mas aí, se tua casa já era normal e passa a ser alterada, tem alguma coisa errada. E aí a gente vai vendo as causas, cada frequência baixa, eu investigo a causa. Pode ser uma influência espiritual, alguém mandou alguma coisa, está emanando, falando muito mal, sabe? Maldição é falar mal. Então, de repente, tem alguém que está falando mal de você. Aí você precisa estar alinhado, tá bem, mas está te afetando. Se a pessoa liga, fala mal, e você está onde? Está sempre no telefone, onde é que você atende o telefone? É nesse lugar. Enfim, N possibilidades. Outra coisa também, está falando de maldição, você ganhou uma estátua, ganhou um, um objeto de decoração. De quê? De alguém que tem inveja de você. De repente, aquele objeto está impregnado com alguma energia que está contaminando. Então, é amplo. Mas é mágico quando você descobre, cara, que isso? Isso vai te drenando energia, entendeu? Vai te drenando energia. Então, aquela dúvida, mas como é que eu estava bem? Não, você estava bem, mas começa a brigar, aí começa a cair a sua vibração, aí começa a brigar de novo, aí vai caindo a sua vibração, aí vai criar corpo de dor, né? Mágoas, ressentimentos, raiva. Isso é corpo de dor, de energia estagnada. Isso vai impregnar o quê? Nos seus corpos sutis. E aí, excesso de coisa vai começando a furar a aura. E aí vai embora. Então, sempre volto na mesma tecla. Descobre qual é o seu padrão energético. Aí você vai sempre estar atenta, tá?